Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão do intertexto, né? Então, essa ideia, né, a ideia do intertexto, ou seja, um texto, né, que ele é escrito a muitas mãos, eu diria que essa é uma ideia moderna bastante usada, né? E mais recentemente, né, foi criada na história da humanidade a chamada licença Creative Commons. Essa licença ela tem, né, várias características peculiares, né? Mais especificamente a questão do aperfeiçoamento contínuo e atualização contínua, né, de um texto, né? Eu diria que nunca na história da humanidade a gente teve, né, um acervo tão formidável, né, de um tamanho desse tamanho disponível de graça, né? E ainda com a possibilidade de cada um contribuir individualmente por qualquer coisa que se interesse, né? Uma das minhas preocupações, né, eu me preocupo com a questão, né, de que a nossa sociedade atual nada é grátis, né? Se alguém está usando a Wikipédia, né, isso tem um custo, né? E se uma pessoa está contribuindo para a Wikipédia, isso também tem um custo. Então, às vezes eu me pergunto, né, como é que a gente poderia, né, ajudar um pesquisador em seus custos para que ele consiga, né, viver minimamente bem e ainda assim realizar, né, contribuições relevantes, né? E em algum momento, né, eu tentei fazer algo, né, no sentido de abrir, né, meus textos sem custo nenhum, né, mas dando a opção para o leitor, né, se ele tivesse condições, que considerasse, né, fazer uma doação, né. Então, esse modelo foi testado, né, ao longo de vários anos, sem resultado, né, apesar, né, dos livros terem sido bastante baixados, né, na internet. Teve livro que teve até mais de 20 mil é, arquivos baixados, né, na internet. Algumas obras depois, eu passei, né, a tentar não dar nada de graça e tentar cobrar, né? Contudo, também, né, sem maior sucesso, né? E mais de 20 livros publicados, eu ainda não tenho, né, a tranquilidade de não precisar, né, mais pensar em dinheiro, né? E a gente também, né, vive uma época em que os livros físicos, né, eles não costumam ser a primeira opção para as pessoas, né? Todo mundo hoje, né, antes de comprar, né, algo online na internet, busca alguém, né, que tenha conteúdo similar e até de graça na internet, né? De forma que está cada vez mais difícil, eu diria, de emplacar um sucesso, né, nos livros, que efetivamente cubra, né, as despesas do autor, né? E anteriormente, né, havia a barreira, né, das editoras, e os editores eles escolhiam, né, os melhores livros, ou mesmo os autores, né, eles precisavam arcar com risco, né, pagando pela impressão e edição do livro, né? E hoje, qualquer pessoa, né, com um notebook e um acesso à internet pode publicar um livro, né? E com muito mais livros do que nunca, né, na história da humanidade, eu diria que está cada vez mais difícil, né? Livros que tenham um diferencial, né, para o leitor e que também exista, né, uma forma de remunerar os autores para que eles continuem, né, o seu trabalho de autoria, né? E nem sempre, né, o mérito de um autor está justamente numa ideia inédita, né? E a questão do intertexto, né, você mixar, né, o conteúdo de vários autores ajuda a gente, né, a ampliar, né, a nossa criatividade, combinando ideias, né, desses vários autores e dessa combinação de ideias é que pode emergir, né, algum valor. E tem também, né, a possibilidade de explicar, né, uma coisa de forma mais didática. Ou então, relatar, né, novas descobertas para o público em geral, né, de uma forma que eles compreendam, né. Então, levando, né, em consideração a questão do paradigma consciencial, o que diz a conscienciologia dessa questão, né, do intertexto, né? Então, a primeira ideia, né, que eu trago seria que, em alguns sentidos, né, às vezes a gente tem ideias, né, que são muito difíceis de rastrear, né, onde ela surgiu, né, qual foi a origem dessa ideia, né. E algumas, né, dessas ideias a gente pode trazer, né, dessas ideias de outras vidas e às vezes até ideias, né, que a gente teve em outras vidas que não foram registradas, né, naquela encarnação, né. E outras vezes, né, nós enquanto espíritos desencarnados, a gente pode ter influenciado, né, na criação de livros e artigos, né, de autores encarnados, né. Então, essa questão, né, de citar as fontes para toda e qualquer ideia, eu meio que considero algo acessório, né, quando a pessoa está pesquisando a própria consciência, né. E eu considero que no universo, né, nenhuma consciência é de fato dona, né, de uma ideia, né. E há vários casos ao redor do mundo, e um tempo, né, que não tinha internet, o mundo não estava conectado,
E as pessoas, e há relatos, né, de inventores que praticamente descobriram coisas, né, quase que ao mesmo tempo, né, sem nenhum conhecer o outro, né. E na pesquisa da consciência, eu acredito que o que vale efetivamente é a qualidade, né, da informação passada para outra pessoa, né. E às vezes até, né, de forma instintiva, a gente melhora, né, o nosso trabalho ao longo de nossa existência, sem sequer a gente ter tido acesso, né, ao trabalho de vidas passadas da gente mesmo, né. Então, faria sentido nessa hipótese, né, dizer que um autor estaria plagiando, né, a si mesmo? A meu ver, não faz muito sentido, né. E ainda tem uma outra questão, essa aí é mais ampla, né, é uma questão da Conscienciologia, você levando em consideração a ideia, né, e a experiência da cosmoconsciência, né. Essa experiência é uma experiência transcendente, né, um estado alterado de consciência em que a pessoa ela se sente viva como parte, né, de todos, né. Ela vê que ela e o todo são uma coisa só, né. E no budismo isso recebeu o nome de Nirvana, né. No Zen budismo isso recebeu o nome de Satori, ou iluminação. No Yoga colocaram o nome de Samadhi, né. E temos várias outras linhas, né, do conhecimento que trazem, né, esses registros de experiências equivalentes com uma outra nomenclatura, né. E há pelo menos umas 2 dezenas, né, de sinônimos para essa experiência da cosmoconsciência, né. Então, do ponto de vista, né, da cosmoconsciência, faria sentido, né, dizer que a gente está plagiando outra consciência se todos somos um, né? E a ideia, né, da separatividade da consciência é chamada, né, pelo Yoga de Maya, que seria justamente a ilusão, né, o véu da ilusão. De forma que eu considero, né, que em muitos casos os créditos são irrelevantes, né, no trabalho de passagem, né, de mensagens evolutivas que efetivamente ajudem as pessoas a melhorarem as suas vidas, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser ajudar a gente, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente mais ainda, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.